Glória a Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o nosso Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com alegria estar novamente nesta congregação. Estive aqui num outro momento. Recebi uma vez um convite do pastor Rodney e na vez que eu recebi o convite, estava com a crise de coluna, né, pastor? Você lembra? Mas Deus ali agiu de forma sobrenatural. Quero agradecer também o irmão Marcos, né, que nos franqueou essa oportunidade de estarmos aqui hoje. É bom também de ver alguns rostinhos conhecidos, irmão Gilbervan, esposa, irmão Tiago, família, irmão Célio, que trabalhamos junto, e alguns dos irmãos aqui desta congregação. Então é motivo de muita alegria estar convosco hoje, para juntos estarmos aqui para receber de Deus aquilo que Deus tem preparado em nosso coração nesta noite. É com muita alegria, meus irmãos, estarmos aqui, porque dia de domingo não é simplesmente domingo, é o domingo de adoração ao Senhor, é o domingo de entrega da nossa adoração, do nosso louvor e da nossa reverência ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um versículo bastante conhecido da igreja. Irmão Marcos me comunicou que o culto a Deus seria um culto temático, um culto de jovens. Então, o culto a Deus por temática dos jovens. E aí ele falou: irmão Glemerson, fique à vontade. E quando nós entendemos que devemos recorrer à fonte, Deus nos mostrou esta palavra. Quem achou, diga amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Leiamos. Irei ler na versão NVI. Verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em algumas versões, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Em outras versões, cita: eis que tudo se fez novo. Meus amados irmãos, é um versículo muito conhecido desta igreja, se não dizer de uma população em geral. Quando cita que está em Cristo, significa ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Às vezes, algumas pessoas utilizam o termo de ser nova relacionado à idade. Irmão, pastor Odinei, 33 anos, é novo, né, pastor? É novo. Relação à idade. Algumas pessoas citam que ter uma nova identidade significa ir renovar no órgão que emite a cédula de identidade. Algumas outras pessoas acham que ter uma nova identidade é mudar o lugar onde reside, ou mesmo mudar alguns hábitos. Mas aqui, quando nós lemos o prefácio deste livro, desta segunda parte do capítulo 5, fala do ministério da reconciliação com Cristo Jesus. E aí, neste capítulo em específico, meus amados irmãos, conseguimos entender a doutrina da justificação. Conseguimos observar que, através deste versículo, do versículo 17, que acabamos de ler, observamos que Deus nos convida a todos nós, aquelas pessoas que estão em Cristo, são ou serão ou é uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas não para por aqui. Conseguimos observar vários outros versículos que a Bíblia cita, que a Bíblia mostra que nós seremos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ora, o livro de Romanos cita para cada um de nós que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o que é que Deus faz? Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu único filho para morrer ao seu tempo, para nos dar a vida eterna, já começando a nos justificar através da morte e ressurreição de Cristo. Trazendo para o nosso cotidiano,
hoje, olhar para cada um de nós, nós observamos que cada um de nós estávamos condenados a uma morte eterna. Cada um de nós, meus amados irmãos, estávamos condenados a uma morte eterna. Mas para que isso fosse mudado, para que este cenário fosse mudado, Jesus Cristo veio na terra de forma encarnada para morrer e para nos dar esta justificação. Para que quando nós pudéssemos estar morando com Ele no céu de glória, podemos e estivermos e possamos estar sendo justificados através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas aí começamos a observar, é como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Meus amados irmãos, Jesus Cristo não somente nos salvou, mas Ele nos justificou através do seu sangue. Isto é uma alegria, isto é um contentamento. Hoje nós podemos ser justificados através do sangue de Jesus Cristo. Se cada um de nós olharmos para o nosso passado, se cada um de nós olharmos para aquilo que nós estávamos vivendo ou fazendo no nosso passado, cada um aqui poderia começar um livro no mínimo com 30 capítulos, diagnosticando, ou transcrevendo ou escrevendo aquilo que fez no passado. Mas quando olha para aquilo que quando Jesus Cristo transformou, para quando aceitou a Jesus Cristo, começa a observar uma justificação vinda do céu. É por isso que Jesus Cristo fala que aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Mas Jesus Cristo estava no céu, Ele necessitava cumprir o propósito do Deus Pai, cumprir o propósito de Deus, e Ele veio na terra, sofrer na terra, morrer na terra, ressuscitar na terra, para que o sacrifício na terra fosse ligado no céu, e nós recebêssemos de Cristo Jesus a salvação eterna. Olha só o tamanho desse propósito de justificação. E aí o que me chama a atenção, naquele grande dia, meus amados irmãos, obreiros e pastores, quem que vai nos julgar? Jesus Cristo. É fácil hoje, eu pergunto para vocês, é fácil hoje um esteticista julgar o trabalho de um pedreiro? Não. É fácil hoje uma pessoa julgar o trabalho de outra sem entender? Não. Mas naquele grande dia, Jesus Cristo vai dizer assim: ei, eu estava igual você, vivendo igual você, com as mesmas condições que você, então eu tenho um respaldo e característica para te julgar. E como está a nossa vida hoje diante de Deus? Irmão Gleimson, mas eu já aceitei Jesus Cristo desde quando eu nasci. Acho que é a pergunta mais retórica que tem, né, pastor Rodinei? Eu aceitei a Jesus Cristo desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci eu tenho Cristo na minha vida. Mas aí eu te pergunto, e como está a nova criatura? Porque quando Jesus Cristo participa conosco, nos justifica, e aí quando eu quero falar desse aspecto, eu chamo a atenção de cada um de nós, que quando Jesus Cristo nos justifica e fala que quem está em Cristo é uma nova criatura, Ele não tira a nossa personalidade, Ele não tira a nossa personalidade humana, não é Jesus Cristo dentro de nós e tirando a nossa característica humana. Pelo contrário, são duas pessoas distintas. O Espírito Santo como nosso consolador e direcionador aqui nesta terra, que foi justamente uma ordenança que Cristo nos deu e disse: eu estarei ao Pai, mas rogarei o Consolador para que vocês não estejam órfãos. Mas aí eu quero chamar a atenção, quando Jesus Cristo fala assim, quem está em Cristo, nova criatura é, Ele diz o seguinte: eu estarei com você, mas eu não tirarei a sua personalidade humana. Estará contigo. Apesar que será o quê? Um elo panteísta. Um elo panteísta de um único Deus. Mas esse elo não significa que eu estarei tirando a sua natureza, mas eu, pelo contrário, eu tenho prazer em permanecer na tua vida, do teu habitar. É isso que Cristo fala. Uma nova criatura, meus amados irmãos, não é tirar o espírito humano e entrar o espírito de Deus, mas é permanecer com o seu espírito humano vindo de Deus, mas com uma nova natureza vindo do céu, com novas características, com novo caráter, com novas ações. É por isso hoje que
a comunidade. É por isso hoje que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, toda a política obreiros deveria ser grato a nós, deveria ser grato a Deus, porque aqui existe uma população, uma comunidade, uma pessoa que é nova criatura, que tem condutas ilibadas, que tem caráter moldado e lapidado pelo Espírito Santo de Deus. O que é que isso significa, meu irmão Gleimson? Que aqui não há pessoas que dão trabalho para a segurança pública. Aqui não há pessoas que dão trabalho para a Secretaria de Saúde em consumo de tabagismo. Aqui não há pessoas que dão responsabilidade, custos e gastos para pessoas em centro de ressocializações com álcool. Aqui há pessoas que dobram o joelho, que oram, que buscam a presença de Deus, que entendem que a justificação é vinda do alto, que entendem que foram lavados, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esta é a população, mas não para por aí. Quando nós observamos que a presença do crente também é expressa através do modo diferente de viver, como nós observamos Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora, o crente ele não vive mais somente pensando nele. É por isso que hoje o crente ele tem um sinal de alerta. Qualquer coisa que acontece, o Espírito Santo já toca aquele sinal, o crente já fica esperto. Por quê? Porque quando o crente é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele tem novos hábitos, ele tem novas ações, ele tem novos pensamentos, ele tem uma nova rotina. É por isso que hoje, quando as pessoas olham para você, começam a entender que há em você alguma característica de uma pessoa cristã, porque você carrega a imagem e semelhança de Deus. E uma vez justificado, como diz lá em Romanos, ora, nós que conhecemos a palavra, permaneceremos no pecado? De maneira nenhuma. Nós que conhecemos a Cristo, permaneceremos buscando a presença de Deus, buscando a presença do Deus vivo. E nesse elo, meus amados irmãos, existem alguns modelos que nós podemos observar, que é sobre a concepção desta união. Por que, irmão Gleimson? Porque uma vez justificado através do sangue de Jesus Cristo, nós temos uma união e uma comunhão com Deus. E nessa comunhão, nesse atributo comunicável que Deus nos proporciona ter, que é esse elo, essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos hoje o livre acesso. Nós não precisamos, obreiros e irmãos, esperar um ano para ir uma vez no Santo dos Santos. Hoje você sentado no seu banco, só basta fechar os seus olhos e conectar com o céu, que Deus pode falar no seu coração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nisso, conseguimos observar algumas características desta união. A primeira dela, a nossa união com Cristo, que é natureza judicial. Por que, irmão Gleimson, que é natureza judicial? Porque é uma união forense. É uma declaração, é um ato declarativo. Hoje nós não nascemos justos, nós fomos declarados justos através de Cristo Jesus. Então é um ato forense, é uma justificação forense. É por isso que ele fala, e aqueles que estão condenados, é um ato de declaração. E hoje antes que nós estávamos sendo condenados, um ato declarativo, hoje nós podemos ser justificados por esse mesmo ato declarativo de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Cristo nos avalia diante da lei. Ele não olha apenas para nós. Seus olhos, somos um em Cristo. É por isso que ele diz, quem está em Cristo, não é quem está pensando em Cristo, não é quem está dizendo que tem Jesus no coração, é quem está em Cristo, nova criatura é. É quem está em Cristo, é quem está vivendo como Cristo quer que nós vivamos, é quem está fazendo a comunhão com os irmãos como Deus quer e ordena e orienta que quer que vivamos assim.
Como está a nossa vida diante de Deus? Irmão Gleison, mas eu sou nova criatura. Nova criatura tem novos hábitos. Nova criatura tem novas ações. Irmão Gleison, você veio doutrinar a igreja? Não. Eu vim dizer que aqueles que são justificados através da palavra de Deus, aqueles que são justificados com o sangue de Jesus Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo através do sangue de Jesus Cristo. E nesta característica, observamos também que Jesus é justo, mas aquele homem é injusto. Ou seja, nós somos justos hoje, não é pelas nossas obras. É por isso que Jesus Cristo disse: ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Eita, irmão Gleison, chegando no período do Natal, começa aquelas festividades, aquelas ações de gratidão, já começa aquelas reflexões. O ano de 2024 eu fui muito bom, eu fui muito excelente, eu ajudei muita gente. Jesus Cristo já entendendo com a sua presciência, e o que ele diz? A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus, e nessa graça que nós recebemos a justificação através da sua morte e ressurreição. A justificação que nós temos hoje, que nós podemos dizer que nós estamos como ato declarativo justos diante de Deus, foi Ele que nos deu de forma gratuita. Não foi nós que pagamos, não é o que nós fazemos, não é o que nós pretendemos fazer de bom para com alguma pessoa ou alguma coisa com alguém. Não, a nossa justificação hoje, a doutrina da justificação é através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, consumando aquele projeto de Deus. É por isso que nesta noite, esta igreja tem que se regozijar, glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, porque hoje nós não somos mais condenados, nós somos declarados justos diante de Deus. E esse justo, meus amados irmãos, devem ter esse sentimento de que, irmão Gleison? De vida nova, ações novas. Irmão Gleison, mas você fala assim porque você não me conhece. É difícil eu largar esse hábito X, esse hábito Y, pois busque a Deus. Um autor chamado John Moore diz o seguinte: Cristo habita em nós, se seu Espírito habita em nós. E Ele habita em nós pelo Espírito. O Espírito é o vínculo dessa união. É por isso que cada um de nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus é o que traz essa união, essa comunhão, esse elo com o nosso Deus. Meus amados irmãos, é por isso que às vezes as pessoas ficam questionando: mas como pode uma pessoa vivia A e agora está vivendo de um modo B? Como pode uma pessoa vivia de um modo C e agora vive de um modo W? Ou seja, mudam-se as características, mudam-se a forma de viver. É porque ali não foi a pessoa, foi Cristo Jesus que transformou. Se cada um de nós, chegando aqui ao final de 2024, com sentimento de gratidão, com sentimento de alegria, de contentamento, olharmos para alguns hábitos nossos, algumas ações nossas no começo do ano, muitas vezes cada um de nós fazendo uma autoanálise, não conseguimos mais nos reconhecer. Sabe por quê? Porque não foi você que te moldou, não foi eu que te moldou, mas foi a palavra de Deus, foi o Espírito Santo de Deus. Esse é o sentimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o sentimento de uma pessoa justificada através do sangue do Cordeiro que morreu na cruz por mim e por você. A justificação é um ato de Deus, declarar que os pecadores são justos aos seus olhos. É um ato forense, imputado justiça de Cristo ao crente. Irmãos, hoje nós somos colocados, nós somos declarados como justos aos olhos do nosso Deus, que até então em outro momento não éramos assim. E você que entrou aqui nesta noite, que você está aqui, que veio ouvir uma palavra de Deus, que acha, se coloca como uma pessoa injusta, que acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais solução, acha que seus hábitos não podem ser mudados, acha que aquilo que você tenta de todas as formas não pode ser quebrado, não pode ser mudado. Eu quero te dizer hoje, debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo, que Ele fala em 2 Coríntios 5,17, e quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas se passaram e tudo se faz novo.
E a palavra de Deus, em algumas versões, se não dizer todas brasileiras, você não vai ver, pastor Odinei Obreiros, eis que tudo se renovou. Eis que tudo se renovou. Eis que tudo se fez novo. É novo, não é renovado, é novo. Então Deus não dá um renovo necessariamente, Ele faz algo novo. É por isso que é uma transformação, irmão, de vida. É por isso que aqueles que estão justificados, são justificados através do sangue de Jesus Cristo. Para chegarmos aqui na nossa conclusão, conseguimos observar alguns fatos. Como, por exemplo, quando nós olhamos para o Velho Testamento, que fala sobre justificação, o termo tzedek significa conceder. No Velho Testamento, a justificação era conceder, ou seja, era um ato declarativo. No Novo Testamento, leva como uma declaração de culpa ou de absolver. Hoje, quando nós olhamos no nosso ordenamento jurídico, conseguimos observar que quando chega numa sentença, o juiz que está ali naquela plenária, ele tem ali em suas mãos a decisão, ele tem ali a sentença, que pode ou não condenar ou absolver o réu. Ou seja, ele não está dizendo que aquela pessoa é justa, ele não está dizendo que aquela pessoa é perfeita, ele está fazendo o ato declarativo que é absolução ou condenação. E é dessa mesma forma que Jesus Cristo faz conosco, com um ato declarativo. Apesar de nós sermos imperfeitos, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos falhos, apesar de nós sermos fracos, mas Jesus Cristo, quando chega diante de nós, Ele coloca assim: você é justo aos meus olhos. Olha que ato declarativo, irmãos. Olha que ação, que ato de misericórdia. Olha que ato de misericórdia que Jesus Cristo olha para cada um de nós. É por isso que a sua palavra diz: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Olha o ato declarativo de Deus. E aí, meus irmãos, quando Ele dá a sentença falando que nós somos absolvidos da condenação eterna, Ele não faz somente isso, Ele não somente te absolve, mas Ele, além de absolver, Ele dá um novo status. Qual é o status, irmão Gleimos? Filhos de Deus, co-herdeiros do céu. Esse é a nossa premiação. Além de sermos absolvidos, nós recebemos de Deus promessas. E essas promessas que devem encher o nosso coração todos os dias, de sabermos que nós temos um Deus que vai cumprir a sua vinda, vindo buscar a sua igreja, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, como nós, que estamos aqui hoje, nós seremos arrebatados para encontrar Jesus Cristo nos céus. Então não é somente justificação, então não é somente um ato de absolvição, é um ato de herança, é um elo de comunhão para com Deus. E nesse elo de comunhão para com Deus, meus irmãos, Deus traz para cada um de nós esse ato de adoção. Nós somos hoje, diante de Deus, filhos adotivos. E toda pessoa que recebe isso como uma promessa, deve se alegrar e se contentar de saber que não é estrangeiro, de saber que não é estranho, mas saber que é filho de um Deus todo-poderoso que manda no céu e na terra. Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Irmãos, nós recebemos de Deus essa promessa. Não é somente a justificação, não é somente a absolvição da condenação do pecado, mas também a herança de morar no céu juntamente com Ele, para adorar, glorificar e exaltá-lo. E nesta noite, eu quero te apresentar, você que entrou aqui, que ainda não entendeu, que você pode ter uma nova vida, uma nova trajetória, um novo caminho. Eu quero te dizer que quem está em Cristo é nova criatura, é novas ações, é nova vida, é nova história. Irmão Gleimson, mas como assim? É novos hábitos. Mas irmão Gleimson, eu quero saber como é que vai ser o meu amanhã. O teu amanhã Deus já conhece. E aquele que já conhece o teu amanhã foi aquele mesmo que disse que quem está nele, nova criatura é. Por isso que não estranhe quando você aceitar a Jesus Cristo como Salvador,
Quando você aceitar essa justificação, você que entrou aqui, que ainda não professa isso, não é estranho quando alguém dizer, está estranho, é porque quem está em Cristo é estranho. É estranho ao olhar carnal, mas é conhecido no céu, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Aquele que me aceitar diante dos homens, eu aceitarei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E esses 3 atos, primeiro ato, ato voluntário. É por isso que para receber essa justificação, não é por obrigação, é um ato voluntário. E unipessoal e unilateral. Mas apesar de ser um ato voluntário, existe a participação de quem te absorve, Jesus Cristo, e de quem te recebe, Deus Pai, que faz o reconhecimento daquilo que você fez. Com permissão do nosso pastor, peço à igreja que se coloque de pé. E nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Como está tratando a justificação que Deus te deu? Não é para você sair desfilando aí, pastor e obreiros, dizendo assim, não, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, não encoste em mim que eu sou santo. Mas é para você entender e sair andando por aí dizendo assim, estou aqui é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Estou aqui porque a justificação de Jesus Cristo me alcançou. Estou aqui porque a graça de Deus me alcançou. E é nessa graça que Jesus Cristo derrama em nosso coração nesta noite. Essa graça que Deus derrama em meu e teu coração nesta noite. E a nossa justificação não foi por meras diligências, não foi por meras especulações. A nossa justificação através de Cristo Jesus foi um preço de sangue. Foi um preço de sangue. E sangue para ser denominado maldito, crucificado no madeiro. E essa justificação nos convida nesta noite a fazermos uma reflexão. Como está a nossa união e comunhão com Deus? Como você está tratando a tua promessa? Irmão Gleimson, quer dizer que eu já estou no estágio 3? Primeiro estágio, estávamos condenados. Hoje nós estamos justificados em Cristo Jesus. Segundo, estávamos sentenciados à morte eterna. Mas hoje nós estamos absolvidos da morte eterna. Terceiro, hoje nós não somos só chamados de filhos, nós somos chamados de co-herdeiros do céu. A nossa promessa está próxima, irmãos. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é hora de olhar para trás, não é hora de esquecer as promessas que Deus te fez. Mas entenda que apesar de sermos co-herdeiros do céu, Deus ainda nos presenteia com heranças terrenas. É por isso que às vezes você fica sem entender com tantas bênçãos que vêm na tua casa e na tua vida. Sabe o que é? Porque Deus, quando Ele dá as promessas, não são promessas só no céu, é promessa também na terra. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. As promessas de Deus não é exclusivamente as celestiais, que porventura são as maiores e as melhores, como ele diz, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, o abandono nada corrói. Mas apesar disso, ele também te coloca bênçãos terrenas, e nessas bênçãos terrenas, ele te dá o maior dom. Irmão Gleimson, o maior dom é pregar, o maior dom é aquilo que você tem hoje. E o que é, irmão Gleimson? É o dom da vida. Se você está respirando, é porque Deus te deu o fôlego de vida. Se você está de pé, é porque Deus tem te dado condições fisiológicas para permanecer de pé. Conversando com o pastor Odinei, quando ele me convidou a primeira vez para a congregação para pregar lá, eu até falei para ele, eu não sabia o valor de colocar o cadastro de um tênis, de um sapato, até o momento que a coluna trava. Não sabemos o valor das pequenas coisas até estarmos na condição de não realizá-las. Mas nesta noite, você tem a vida, você tem o dom da vida que Deus te deu. Você tem teus lábios que Deus te deu. Você tem condições físicas de buscar o teu sonho.
E não precisa muitas vezes dizer assim: eita meu Deus, mas a promessa, aquilo, o emprego novo. Deus te deu condição de buscar aquilo que você almeja. A condição você já tem, o Deus você já tem. Como está as novas ações? E a reflexão que eu deixo para você nessa noite, meu amado irmão, é esta: quem está em Cristo, nova criatura é. Irmão Deus, irmão Gleimson, mas eu não consigo abandonar esse hábito. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não interessa qual é o hábito, qual é a maneira, qual é a forma, se é isso, se é aquilo. Quem está em Cristo, Deus lapida, o Espírito Santo molda, quebra, faz, refaz, faz como Ele quer e da maneira que quer. É assim que começa a nova trajetória. Feche seus olhos diante de Deus. Vamos fazer uma oração, entregando a Deus. Agora é hora de dizer assim: Jesus, aquele hábito lá, Jesus, que às vezes eu respondo, que às vezes eu sou ignorante, com A, com B, com C. Ô Jesus, tira, porque acabei de ouvir a tua palavra. Não foi o irmão que disse não, foi a tua palavra, que disse assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Eu quero ter novos hábitos, Jesus. Eu sei que eu sou cristão, Jesus, eu sei que eu te sirvo, mas agora, Senhor Deus, eu te peço, tira esse hábito que não é aprovado diante dos teus olhos. Senhor, tira. Agora, meu amado irmão, é hora de dizer para Jesus e pedir para Deus tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, e nos colocarmos no centro da vontade de Deus, em obediência, em gratidão, em comunhão, e entendermos que quem é filho obedece, quem é filho agradece, quem é filho glorifica. Aleluia. Aleluia, Jesus.